Evangelho de João, capítulo 16, a missão do Consolador. Muito lindo esse texto. A primeira perícope, né? A primeira parte dessa missão do Consolador. Diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pai do céu, nós te pedimos que na autoridade, no poder, no nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus começa a falar aqui do Espírito da Verdade, né? E que esse Espírito da Verdade, ele vai agir em tempos de oposição, em tempos de perseguição. Ontem eu estava lendo Carson, que é um comentarista que eu gosto muito, e Carson ele vai dizer que o início do reino coincide com o início da perseguição. São duas coisas que elas começam concomitantes, né? Toda vez que o reino se expressa, há perseguição do mundo contra o reino dos céus, né? É como você lê na Escritura, né? Desde o início, toda vez que Deus se manifestava em um nascimento ou alguém que era importante para o reino dos céus, você tem a perseguição e a tentativa de matar essa pessoa, né? Então você tem a morte de Abel, literalmente, né? E aí nasce Sete, que é a próxima geração. Você tem dentro da história o nascimento de Moisés, todas as perseguições das crianças, a busca para matar a linhagem messiânica, aquele que viria da mulher de Gênesis 3,15, né? Aquele que nasceria e esmagaria a cabeça da serpente, como diz em Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho. Então, dentro da história, você vai ter vários momentos em que esses de Deus são perseguidos, são buscados para serem mortos, Davi e tantos outros, né? Então, a gente conhece a história. Então, o Senhor Jesus, a preocupação dele era que os discípulos se escandalizassem. Portanto, ele não está preocupado aqui com a perseguição em si. Ele sabe que a igreja vai ser perseguida. Ele estava preocupado com a apostasia. Esse escandalizar aqui é justamente isso, né? A preocupação de Jesus era preparar o coração dos discípulos para que eles não apostatassem da fé. Que é a preocupação, acho que, de todo pastor, né? De todo aquele que se preocupa com a igreja. A igreja, por exemplo, tem vivido um momento difícil agora, né? As igrejas viraram institutos coach, né? É um negócio muito esquisito. As igrejas estão tudo preta, né? Os pastores se comportam como CEOs, né? Então o negócio está muito estranho, né? A gente tem uns movimentos acontecendo por aí pelo Brasil, né? O nome de estar chamando mais jovens para a igreja, é isso? Não. Eles não tem esse objetivo. Não. Eles estão... É dinheiro mesmo. É dinheiro. É tudo feito com dinheiro. Então você tem encontros, por exemplo, tem novos encontros que estão acontecendo no Brasil afora aí, custa R$60 mil para você ir. Um curso para você aprender espiritualidade, pastores dando esses cursos. O negócio está esquisito, assim.
Tem muita coisa acontecendo, não dá para falar aqui agora, mas está muito estranho o movimento evangélico, né? Aí estão falando, tem muita conversão. Eu não sei se isso é conversão, tá? Tem muito envolvimento com dinheiro, muita coisa paga, lugares VIPs, você paga para ir no culto, você paga para sentar mais na frente. Tem um processo, isso está acontecendo a mil, geral, tá certo? Tem vários movimentos acontecendo no Brasil todo, depois vocês olham na internet aí. E eu entendo isso como apostasia. Eu entendo isso como Mateus 6,24. Não há como servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Né? Não tem como você pagar aquilo que você recebe de graça. Jesus diz, de graça recebeste, de graça dai. Né? Então, assim, todo o processo que está acontecendo aí é puro comércio. Né? Estão vendendo uma espiritualidade e as pessoas estão comprando essa espiritualidade. Como o mundo, e aí falando como filósofo agora, como o mundo está em crise, você tem uma crise de identidade, você tem uma crise de autoridade, você tem uma crise de estrutura de poder, você tem crise política, você tem crise religiosa. Quando isso acontece, para onde é que o homem vai? Quando ele perde o chão dele? Ele corre para a religião. Só que como tudo hoje é pago, tudo hoje a visão é comercializada, estão comercializando também a fé. Então você tem movimentos, tem um movimento chamado Legendários, 60 mil reais para você ir. Tem vários movimentos, várias coisas acontecendo, enfim, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? Gente abrindo banco, né? Pastores abrindo banco, abrindo estruturas grandes de comércio, enfim, né? Tudo aquilo que Jesus falou que não era para fazer. E então, a perseguição também, né? Perseguição. Eu acho que a igreja está sendo perseguida em outros lugares. Na América, eu acho que está tão corrompido que não precisa perseguir, não. Tem alguma coisa... A própria igreja atira no pé. Quando teve o presbiterianismo, né, que abriu uma igreja... Como é que é o movimento da Reforma, Martin Luther King, nos Estados Unidos, ou Martinho Lutero? Não, Martinho Lutero. Ele se separou da igreja porque estava tendo cobrança da indulgência. Será que é uma coisa assim que pode vir? É a mesma coisa. Para mim, a mesma dinheiro, coisa. Né? Para mim, a mesma coisa. As indulgências existiam porque estavam construindo o Vaticano e precisava de muito, muito dinheiro. Então, assim... desde quando a gente conhece a humanidade, os homens se portam do mesmo jeito, né? Não foi à toa que o tema mais falado por Jesus é dinheiro. Porque é justamente o que o nosso coração deseja, ama e quer, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre perseguição, né? A igreja não está sendo perseguida, na minha percepção, porque ela não está vivendo o evangelho. Toda vez que a verdade de Deus é vivida no seu íntimo, a igreja é perseguida. Né? Jesus olhando para os seus discípulos, eles estão dizendo, olha, vocês vivem a verdade, eu sou a verdade, eu estou com vocês. Tomem cuidado, porque o mundo vos odeia, o mundo vai perseguir vocês. Né? Ele fala isso tudo aqui no capítulo 15. Todo o tempo ele está falando da perseguição. E depois ele diz assim, olha, eu estou preocupado com vocês para que vocês não se escandalizem, para que vocês não se afastem da fé. Então, a preocupação de Jesus é puramente espiritual. A preocupação de Jesus é com o coração dos seus discípulos. E ele chega a falar o seguinte, olha, vocês vão enfrentar a rejeição, vocês vão enfrentar a perseguição, mas eu vou dar a vocês algo que é extremamente poderoso, que é o Espírito Santo. É o que vai fazer com que vocês consigam ultrapassar todo esse período de dificuldade. Esse Espírito Santo vai convencer vocês da justiça, do pecado e do juízo. Esse Espírito Santo vai abrir o entendimento de vocês de tal forma que vocês vão entender não somente a mim, mas também o Pai, a verdade que eu vos ensinei. Vocês vão aprender a discernir espíritos, vocês vão aprender a entender a verdade. Então, todo o ensino de Jesus nos leva
né, a um preparo pelo Espírito Santo. Hoje a gente entende isso porque a gente tem a história pronta, né? Na hora que ele está falando isso aqui, eles estão confusos, né? E se entristecem, né? Óbvio, o chefe está dizendo que vai embora. Então, assim, há sofrimento da parte deles. Então, a primeira advertência de Jesus é que eles se preparem contra a perseguição. Versos de 1 a 4, ele fala isso. Então, eu falo isso para que vocês não escandalizem, né? Vão te perseguir nas sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. E a gente sabe, houve a era dos mártires, houve a perseguição, todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados, né? A igreja foi extremamente perseguida, Jesus sabia o que estava acontecendo. Então ele tenta prevenir que seus discípulos sejam pegos de surpresa ou que eles desanimem com o que está acontecendo. Eu acho lindo essa preocupação de Jesus, né? Sabe, às vezes a gente como pai, a gente tenta alertar os nossos filhos. Olha, é possível que você tenha sofrimento na vida, né? É possível que você não alcance tudo que você quer, né? É possível que aconteça algum revés. Na verdade, é possível que talvez você consiga alguma coisa que você quer, né? A maior parte você não vai conseguir. Então, como pais, a gente tenta formar ali o caráter dos nossos filhos. Aqui eu vejo Jesus como Senhor, olhando para os seus discípulos e dizer assim, olha, vocês não têm ideia do que vem por aí pela frente. Vocês estão realmente abraçando a fé, vocês precisam se preparar porque vocês vão ser expulsos das sinagogas e vocês vão ser perseguidos até a morte. E eles, de fato, foram perseguidos até a morte. Todos são martirizados, com exceção de João. Então você tem Jesus dando a eles o futuro, colocando na presença. Jesus está abrindo uma porta da revelação aqui como profeta, né? Ele abre a porta da revelação e conversa com seus discípulos. Versos 3 e 4, ele fala, olha, eles vão julgar que eles estão servindo a Deus quando matar um de vocês. Paulo fez isso com muita veemência, né? Ele estava cultuando a Deus nisso, né? E Jesus diz por que eles vão fazer isso. Por que eles perseguem a igreja no verso 4? Justamente eles fazem isso porque eles não pertencem a Deus. Eles não conhecem nem a Deus e nem ao Senhor Jesus Cristo. Percebam que na semana passada eu falei isso, né? Paulo fez exatamente isso, mas no momento que Paulo se converte, ele, em vez de perseguir a igreja, ele passa a ser perseguido. Paulo toma 5 vezes aquelas 40 chicotadas menos uma, né? 39 chicotadas nas costas. Ele é perseguido várias vezes, ele sofre profundamente por causa do Evangelho. Aliás, Jesus diz a ele no caminho de Damasco, né? Você vai descobrir o que é sofrer por causa do reino dos céus. Aí Paulo descobre de fato, né? Na pele o que é que aconteceu com ele. Então, o sofrimento por causa de Cristo na vida dos discípulos aqui era esperado. Não era algo interessante, que o discurso de Jesus não é o discurso triunfante de hoje. As pessoas que estão vindo, esses projetos, essas coisas todas que estão acontecendo aí no mundo protestante, não todo ele, né, de uma parte, é extremamente triunfalista, né? É para você triunfar nesse mundo, é para você crescer nesse mundo, é para você ser próspero, tudo voltado para isso. E aqui, o que Jesus está dizendo é justamente o inverso, né? Tudo é para você parar de sofrer. Jesus está dizendo, olha, vocês vão sofrer imensamente por causa do Evangelho. Inverteu-se, né? Tudo isso se inverteu hoje, né? Então ele olha para os seus discípulos no verso 4, né? E diz isso. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ou seja, Jesus esperou chegar perto da hora que ele está indo morrer para revelar abertamente. Por que não disse lá no início? Porque eu estava aqui com vocês, porque eu estava ensinando a verdade de Deus, porque eu estava ensinando o Evangelho, porque eu estava ensinando a verdade, porque eu estava me fazendo conhecido, porque eu estava revelando o Messias. Eu estava com vocês.
né? Por isso que eu não disse antes, mas eu estou dizendo agora para que vocês estejam preparados, para que vocês consigam passar por isso, né? E interessante é que por mais que Deus diga, a gente ainda sofre. Não é assim? Por mais que a gente saiba, né? Aliás, é melhor que a gente não saiba o que vai acontecer, porque senão nós sofremos por antecipação, né? Nós não temos esse domínio, né? Se você, por exemplo, tem gente que fala assim, eu queria saber o momento da minha morte. Você vai morrer com tal X idade, X dias. Um ser humano não consegue viver com isso. Porque você imagina, se eu soubesse que eu vou morrer com exatos 75 anos, digamos. Eu vou viver maravilhosamente porque eu sei o dia da... Não, você não vai conseguir viver. Capaz de morrer antes só de ansiedade. Entende? Então, Jesus, ele sabe disso, então ele diz na hora certa. Ele espera o momento certo. Eu não vos disse antes porque eu estava com vocês. Então, há uma mudança bonita aqui a partir do verso 5, né? Porque ele vai falar da sua partida. Eu não falei antes, mas agora eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Jesus, quando ele fala da sua partida, é claro aqui a tristeza dos discípulos, né? Verso 6 fala sobre isso, né? A tristeza encheu o vosso coração. Ninguém queria que Jesus partisse. Essa que é a grande verdade. Ninguém queria sofrer. Ninguém queria viver aquela perseguição que a igreja viveu, extremamente terrível, né? Vendo tantos dos seus mortos, né? As pessoas eram arrancadas de suas casas, né? Perdiam suas casas, perdiam seus filhos, tinham que abandonar seus imóveis, né? Quando se convertia. Então, Jesus, a preocupação dele era essa. Será que se vocês vão, na hora que vocês forem lançados fora de suas casas em Jerusalém, na hora que vocês forem lançados fora de suas casas nos outros lugares do Império Romano, será que vocês vão abandonar a fé de vocês? E teve muita gente que realmente abandonou a fé. Não aguentou. Não suportou. Quando viu tudo indo embora, você perdendo tudo que você conquistou por uma eternidade que não é exatamente naquele instante, que você ainda vai sofrer um bocado até o momento da sua morte para que você adentre. Então é uma troca racionalmente muito difícil, né? Porque para nós hoje está tudo muito bom, né? Temos as nossas casas, vivemos as nossas vidas, temos as nossas proteções do Estado, da lei, está tudo certinho. Mas se tudo isso for arrancado e começar a matar a gente, como é que a gente vai reagir? Essa que é a pergunta que Jesus estava fazendo. Essa é a preocupação do nosso Senhor com eles, né? Então, no verso 7, Jesus vai dizer assim, eu sei que vocês estão tristes, mas eu vos digo a verdade. O que eu estou dizendo é importante, é a mais pura verdade. Convém que eu vá. É importante que eu vá, é necessário. Não há consolador, não há salvação, não há instalação plena do reino dos céus, não há eternidade se eu não for. Então, o ponto central aqui da morte de Jesus é a realização do planejamento de Deus, do plano divino, da redenção da humanidade. Jesus chegou na berlinda. É a hora de eu abraçar a morte para que vocês sejam salvos. E ele diz isso aos discípulos antecipando a sua morte. Lembra que quando eu preguei aqui sobre a morte e a ressurreição do Senhor, eu citei 3 textos de Mateus, Jesus falando, olha, é necessário que eu vá, que caia na mão dos doutores da lei, fariseus, que passe, que sofra, que padeça, que morra e ressuscite ao 3º dia. Você viu que eu mostrei em 3 textos, se eu não me engano, é Mateus 16, 17 e 20, né? Jesus fala 3 vezes antes aos discípulos que ele vai morrer, que ele vai passar por isso e vai ressuscitar. No entanto, eles não lembram. Jesus é morto e eles se dispersam. Eles sofrem, né? Mesmo Jesus tendo dito. Há como que um bloqueio, né? E a gente descansar no que Deus está dizendo. De entender que aquilo é realmente o melhor, que aquele era o melhor caminho estabelecido por Deus.
para o que estava acontecendo naquela hora, né? Então aqui Jesus diz assim, olha, eu preciso ir porque o Consolador não virá para você se eu não for, mas se eu for, eu vou enviá-lo. Então ele vai dizer qual é a missão do Consolador. Ele diz assim, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai explicar essas três verdades que a gente entende como verdades espirituais que transformam o nosso entendimento. É o que Paulo explica quando ele vai dizer, fazer a distinção entre o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. O que é nascido da carne não discerne as coisas de Deus. Ele não sabe o que é justiça, pecado e juízo. Né? Ele não discerne verdade de Deus e verdade humana. Para ele, tudo isso é loucura, segundo o apóstolo Paulo. E o que é que nos faz diferente deles? O Espírito nos dá esse discernimento das coisas espirituais. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem, se entendem espiritualmente. Então, Jesus está narrando aqui toda a história da salvação, todo o entendimento da história da salvação, toda a percepção espiritual a partir do Espírito Santo. Então, aqui, qual é o segundo rasteiro, assim, qual é a obra do Espírito Santo? Convencer o mundo da verdade do Evangelho. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não é persuasão, não é pregação humana, no sentido, há o ato de pregar, mas não é o ato de pregar que faz com que a pessoa entenda. Quem faz entender é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre o entendimento. Aquela história bacana do Adonias, né? Tá até gripadinho hoje. Ah, não, tá viajando, né? Mas ele acho que, se eu não me engano, a Estela falou que ele estava um pouco gripado também, né? Então, assim, que ele estava pregando para uma pessoa todo imbuído, todo feliz, pregando no hotel lá que ele estava, para o dono do hotel e ele pregando, não, para uma pessoa, né? E pregando, e aí o cara falou, tá bom para você. E saiu. E o dono do hotel que estava sentado lá, voltou, chegou perto dele e fez assim, isso que você falou, eu acreditei, eu acredito. Aí chegou e se converteu. É o famoso atirei no que vi, acertou. Ele está aqui todo feliz pregando para uma pessoa, o outro está sentado lá, rapaz. Ele não está nem se vendo. Não está nem vendo a outra pessoa. E o Espírito Santo tocando dentro dele, assim, girando, fazendo com que ele entendesse tudo que estava sendo dito. Eu entendi tudo que você disse. É isso aqui que Jesus está falando. Então o Espírito Santo, ele vai convencer, primeiro, ele vai convencer do pecado da incredulidade. É a primeira coisa que o Espírito Santo trata em nós. Não é o problema da humanidade. Não acreditar que existe um Deus no céu. Não louvar ao Criador vendo essa beleza aí. Paulo diz assim, olha, o homem é indesculpável. E olhar tudo isso e dizer assim, isso apareceu do nada. Do nada. Como é que é uma perfeição dessa no universo, né? Trabalhando com a ideia de design inteligente, e que ninguém fez, vem do caos. Né? Possível. Né? Então a primeira coisa é convencer da incredulidade. Qual é a segunda? Convencer da justiça de Cristo e voltar para Deus. Entender que Jesus morre pelo pecado da humanidade, que não vai conseguir de nenhuma forma salvar a si mesmo, ou viver a justiça de Deus, ou fazer a vontade de Deus. Né? E qual é a outra verdade? Vai convencer do juízo, pois o príncipe desse mundo, Satanás, já está condenado. Quando Jesus explica o que é o reino dos céus, ele vai dizer, olha, o reino dos céus é um homem que está dentro de uma casa preso, e vem um valente, invade a casa, amarra ele e saqueia. Jesus saqueou o quê? As nossas almas. Estavam presas ao inferno, à morte, à separação eterna de Deus. Jesus é o valente que amarra Satanás, e a ideia de que ele está amarrado, né, agora, e tem um conceito escatológico que ele está amarrado por 1000 anos, por um tempo longo, vai ser solto, e aí a igreja vai padecer que vai ser um inferno, né? A gente sabe disso. Período da tribulação. Então, há várias linhas teológicas, não vou trabalhar aqui agora, mas a ideia é que Satanás está amarrado.
Ele não tem como agir nesse período que a gente chama da dispensação da graça, da pregação do evangelho, para a conversão das almas, para que o Espírito Santo vá se revelando e salvando a todos, né? Então, o que a gente aprende aqui nesse texto, que para mim é riquíssimo, né? Eu não consigo nem arranhar a superfície, né, em uma aula. Mas o Espírito Santo atua mostrando ao mundo, primeiro, a necessidade de que o mundo precisa de salvação. É a primeira coisa que o Espírito Santo trabalha. O homem reconhece que é pecador e precisa ser salvo. O Espírito Santo trabalha que a justiça de Cristo é perfeita e suficiente para a nossa redenção. A gente entende isso quando o Evangelho é pregado para nós. E a vitória sobre o mal já foi declarada através do próprio Cristo. Quando ele derrota Satanás. Ele diz, o príncipe desse mundo já foi julgado. Acabou. Né? Agora eu vou para o Pai e eu vou terminar a minha obra, vou terminar. Eu não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no mundo islâmico, né? Conversões em massa. Conversões, muitos com sonhos. Muita gente sonhando e encontrando o próprio Cristo nos sonhos. Eu recebi um vídeo essa semana de um muçulmano falando sobre isso. Eu conheço muito, só eu conheço 100 pessoas próximas, assim, todo mundo teve sonho. Todos sonharam e todos estão, quer dizer, não pode pregar abertamente. Aí Deus... O que é que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo manda o sonho. Sonho. Estão convertendo em sonhos. E teve um que ele disse assim, teve um que estava dormindo e disse assim, você vai numa casa assim, assim, o nome dele é tal, 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 e você vai procurar ele e ele vai explicar para você qual é a verdade. Ele bateu na porta, foi lá, o cara pregou o evangelho para ele e pregou Cristo. Tudo que Jesus tinha revelado a ele em sonho. O que ele ensinou ao outro foi em sonho. Eu tenho um vídeo aqui, depois eu mando no grupo da igreja. Ou seja, todos estão se tornando cristãos pela força do Espírito Santo. Não tem ninguém pregando. Esse ato é raríssimo, de um lá na casa do outro. Porque se você pregar publicamente, você é morto. Então, assim, Deus tem feito a sua obra ali de forma silenciosa e poderosa, né? Então, aqui, Jesus está advertindo, para encerrar nossa EBD, Jesus está nos advertindo que a vida cristã verdadeira pode trazer oposição e sofrimento. Pode fazer parte, né, da vida cristã essa batalha mesmo, espiritual. Essa dificuldade da vida, às vezes, né? Ou no espírito. Né? Eu já cuidei de muitas pessoas durante esses 20 anos, né? E teve pessoas que a vida estava toda organizada. Ele sentar comigo e dizer assim, pastor, minha casa está bem, eu estou bem com minha esposa, meus filhos, a empresa, está tudo certo, mas eu não tenho paz. Eu estou em pecado e a gente vasculhar a vida e não está. E aí depois a gente descobrir que eram batalhas dele, espirituais, existenciais. E a gente ir lutar em oração, da gente buscar a face de Deus, eu ir orientando, e ele descobrindo, né, ali as batalhas dele, pessoais, que todos nós temos. Que todos nós temos. Graças a Deus que temos, né? Porque isso nos aproxima de Deus. Isso não nos deixa fugir, né? Porque se Deus nos deixa soltos, a gente vai sair correndo. A gente vai procurar o refúgio mais tranquilo para nós. Fácil. Mais fácil. Confortável. Mais confortável. Deus não vai deixar isso acontecer. Entendeu? Ele quer que a gente seja tratado. Mas Deus também promete a ajuda poderosa do Espírito Santo. Esse é o respiro, né? Nós temos o Espírito Santo que pode nos ajudar nessa caminhada, que nos consola, que nos guia, que age no mundo, que age através, né, convencendo corações, convencendo o nosso próprio coração, né, do caminho de Deus, da eternidade. E, com certeza, nós podemos caminhar, né, com confiança em Deus, sabendo que a vitória final pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque o nosso inimigo, aliás, os nossos inimigos, né? Satanás, a morte, já foram vencidos. Né? Bendito seja Deus com isso. Né? Nós fomos alcançados e salvos no Senhor. Querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Tudo muito bem esclarecido. Qual é o resumo da nossa aula? O Espírito Santo é o nosso consolador na aflição e nosso aliado na missão. É o resumo dessa perícope tão rica que Jesus ensina aos discípulos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa manhã bendita. Obrigado porque o Senhor nos mostrou o caminho da verdade, ó Pai. O que o Senhor diz é a verdade. Nós descansamos no Senhor. Obrigado por ter ido à cruz, ter morrido em nosso lugar. Obrigado por nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, por ter guardado as nossas vidas em Tua potente mão e nos ter feito caminhar, Senhor, na Tua presença. Guarda as nossas almas, guarda as nossas vidas, os nossos filhos, as nossas famílias, embaixo da Tua poderosa mão. Até o dia, Senhor, que nos encontraremos para sempre com o Senhor. Obrigado por essa manhã, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor.